Queridos, confesso que, em face de um momento singular pelo que passa a nossa nação, fui tentado a lhes trazer hoje uma palavra direta de convite para uma tomada de posição em relação ao flagrante risco que sofre a nossa liberdade, risco que corre todo o povo brasileiro. Fui tentado a falar da oportunidade que se abre na história de fazermos a diferença. Diferença para os nossos filhos, diferença para os nossos netos. Isso como num brado, né? Verás que o teu filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Mas eu fui chamado, tenho certeza disso, para ser um pregador da palavra de Deus, um anunciador de Jesus. E o Espírito Santo já me convenceu há muito tempo de toda a solução está nele. Toda a solução está em Jesus. Por isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. No Evangelho de João, nós leremos capítulo 2, a partir do verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar? Senhor, a tua palavra por si só ela é viva, eficaz. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade plena, genuína, para falar conosco, Senhor meu Pai. Não saia dos meus lábios nenhuma, absolutamente nenhuma palavra que seja de persuasão humana,
mas seja a palavra de poder, vinda do teu trono, e frutifique a 30, 60, 100 por um. É o que oramos em nome de Jesus. Queridos, veja, eu fiz questão de ler a partir do verso 23 do capítulo 2, porque ele tem correlação direta com aquilo que, ou seja, está conectado com aquilo que é a história de Nicodemos, que nós conhecemos, que está retratado no capítulo 3. O texto, a partir do verso 1, ele nos relata que Nicodemos visita Jesus à noite. Ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, um dos líderes judeus. E ele talvez tenha, alguns estudiosos apontam que talvez ele tenha ido à noite, porque ele, fazendo parte do sinédrio, havia todo um levante contra Jesus, e ele não queria, ou seja, ele queria estar bem com o povo, ou seja, ele queria estar bem com os seus parceiros, vamos dizer assim. Então ele achava que à noite, a noite diz que todo gato é pardo, ele ficaria escondido. Mas isso não tem nenhum relato na palavra de fato. Inclusive, existem alguns estudiosos que fazem um outro apontamento, dizendo assim, ele indo à noite, ele teria mais tempo para confabular com Jesus. Os bate-papos, as voltas desses estudos, geralmente acontecia à noite. A palavra diz assim, Rabi, diz Nicodemos, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus diz a Nicodemos que para alguém entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. É interessante que não existe aqui nenhuma pergunta direta de Nicodemos, mas Jesus prescuta o coração, sabe aquilo e de cara ele já corta a talha falando, olha, é isso, importa nascer de novo. Ou seja, Jesus foi enfático, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ainda acrescentou, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ainda arrematou, importa-vos nascer de novo. Ele falou de uma forma bem clara, Nicodemos, você tem que nascer de novo. É isso que ele está dizendo. A conclusão é categórica e terminal, e essa palavra é uma palavra para nós. Nenhum indivíduo pode entrar no céu sem novo nascimento. Essa é uma condição indispensável. Não tem como entrarmos no reino de Deus, não tem como entrarmos no céu se nós não nascermos de novo. Mas por que precisamos nascer de novo? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer para o texto. Para responder essa pergunta, eu peço para vocês abrir, na realidade, um outro texto. Você que está na sua casa, abra no livro de Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja que, de cara, nós temos no texto um diagnóstico. Qual é esse diagnóstico? Nós estávamos mortos. Vejam, por duas vezes, o verso 1 e o verso 5, Paulo diz que estávamos mortos em nossas transgressões. Estávamos vós mortos
nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, por 2 vezes, Paulo nos descreve como mortos. É um diagnóstico. Quem não está em Cristo é morto. Por isso que é necessário nascer de novo. Se estávamos mortos, qual a solução? Deus nos deu vida. É a solução que nós vemos no versículo 5. É Deus nos deu vida. Vocês nunca experimentarão a totalidade da grandeza do amor de Deus se você não enxergar o amor dele em relação a esse estado anterior de morte. A primeira coisa que nós temos que entender é a nossa condição de pecador, a nossa condição de ira, de afastado de Deus. Senão você não vai entender o milagre da cruz, você não vai entender aquilo que o Senhor fez em termos de regeneração. Pois o verso 4 diz que a grandeza do seu amor é demonstrada exatamente nisso, que Ele nos dá vida estando nós mortos. Mas Deus, sendo rico e misericordiosa, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por causa do seu grande amor por nós, Ele nos deu a vida. É isso que fica claro. Querido, querida, veja, se você não sabe que estava morto, você não conhecerá a totalidade do amor de Deus. Então, o básico é a gente entender que nós estávamos numa condição de mortos. Eu consigo este milagre, Ele nos deu a vida, como sendo virtualmente o mesmo que Jesus chama de novo nascimento. Essa vida que Jesus está nos dando, tirando da morte, dando vida em Cristo Jesus, é esse novo nascimento. Antes nós tínhamos vida espiritual, então Deus nos levantou naquele estado de morte espiritual, para nos dar vida espiritual. E agora estamos vivos, isto é, mesmo que Jesus disser que necessitamos nascer do Espírito, e o Espírito é que vivifica, é isso que fica muito claro. Agora vamos tentar entender melhor que vem a ser, pois, esse novo nascimento. No caso, vamos, em primeiro lugar, entender o que não é novo nascimento. O que não é nascer de novo? O novo nascimento não é algo que fazemos para Deus, mas que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Então não é algo que eu possa fazer, não é algo que você possa fazer, é graça do Senhor, é ação direta do Senhor por nós. Observem que Nicodemos, ele era um homem rico, ele era um homem culto, ele era um homem religioso, ele era fariseu e membro do Sinédrio. Nicodemos tinha conhecimento, Nicodemos tinha poder, Nicodemos tinha influência, tinha uma vida ilibada e guardava muitos preceitos da lei, mas isto tudo não era suficiente, porque ele precisava nascer de novo. Ou seja, Jesus pega um homem que toda a autoridade que ele tinha bíblica, e fala assim: não, rapaz, você está precisando nascer de novo, você não está entendendo nada. Também Nicodemos tinha um relativo conhecimento, inclusive, de Cristo. Ele sabia que Jesus era vindo de Deus, é isso que ele relata de uma forma bem clara. Que tinha uma singular capacidade de ensinar e de fazer milagres. Ele tinha convicção de que Deus estava do seu lado. Mas essas informações, todas as informações, como sendo verdadeiras, mesmo sendo verdadeiras, eram insuficientes, porque era necessário Nicodemos nascer de novo. Entenda, não se alcança novo nascimento através de ritos, de cerimônias religiosas, de práticas religiosas. Ninguém entra no céu por pertencer a uma família cristã ou por frequentar uma igreja evangélica. Ninguém é salvo porque recebeu o sacramento do batismo, como muitos professam, ou porque guarda determinados preceitos religiosos.
Não é essa a condição. Inclusive, numa condição de salvamento, não é, inclusive, você saber decorar e saltear da Bíblia. Não é isso, vem algo a mais, precisamos do Espírito. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu vi numa pregação que falou muito ao meu coração, do Marcelo Galberto, e ele pregou em cima de um versículo bíblico que todos conhecem, está lá em João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus se apresenta como a porta. E eu lembro que a pregação falava de uma forma bem clara, no sentido seguinte, que muitas e muitas pessoas ficam pura e simplesmente pertinho da porta, de modo que a bênção cai lá dentro, respinga lá fora. Eu me molho, estou bem abençoado em relação a isso, mas não atravesso a porta. E o destaque é que 5 centímetros da porta, ou 10 quilômetros da porta, se você não passar a porta, você não está salvo. E aqui ele contava uma ilustração, e essa ilustração falou muito do meu coração, sabe? Porque tem pessoas que fazem parte de uma igreja, ou muitas vezes fazem parte de uma família de pessoas temente a Deus. Eu tenho certeza que tem muitos jovens que podem lembrar da vovó, falando assim, ó, aquela mulher era uma mulher de oração, dobrava joelho, e lembra da vovó, lembra da mamãe, aquela mulher que muitas vezes você sai de noite, ela dobra o joelho e está orando por tua vida, mas o que acontece? Não tem horário e dia pré-determinado. Chegou um dia, né? O caboclo morreu, e daí o seguinte, ele fica pensando, fala assim, olha, vocês lembram antigamente, eu não sei se hoje ainda tem, mas antigamente quando a gente ia para a escola, as professoras se comunicavam com os nossos pais através de bilhetim, dizendo, olha aqui, tem a lição para fazer assim, assim. Hoje algumas escolas ainda tem, e recebia de resposta o bilhetim. Daí aquele vagabundo espiritual, tinha uma avó que era muito temente a Deus, chegou na avó e falava assim, vó, escreve aí um bilhetinho, sabe? Escreve um bilhetinho para quebrar meu galho. E a avó escrevia um bilhetinho, falava assim, olha, Senhor, eis aqui o meu neto, ele é um vagabundo espiritual, mas arruma um cantinho aí para ele, ele vai melhorar. E o cara guarda o bilhetinho e morre. Só que tem um negócio, para o lugar que ele vai, a primeira coisa que queima é o bilhetinho, sabe? Porque tem algum lugar que o que vai é pegar fogo, não tem jeito. Veja, também não se obtém a vida eterna por determinadas informações corretas a respeito de Deus e da Escritura. Nicodemos, ele era mestre, e ele era um especialista na Escritura, mas não estava salvo, faltava um novo nascimento. Queridos, entendam uma coisa, uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para você entrar no reino de Deus. Veja que se observarmos o texto anterior que nós acabamos lendo, está dizendo assim que muitos viam os milagres de Cristo e acreditavam, só que Jesus não cria neles, ou seja, o próprio Senhor Jesus não botava fé, ou seja, o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos, ou seja, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o porquê que você veio aqui. Jesus conhece o deitar, o levantar, o passado, o presente. Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de chegar na sua boca. Ele te conhece. Nicodemos foi a Jesus admirado também pelos milagres que o mestre praticava. Ou seja, crer em milagres não é o suficiente para te levar para o céu. Esses dias eu estava batendo um papo com um homem, um jovem, e ele falava de uma forma bem clara. Olha só, você agir através do poder de Deus não significa que você seja um homem de Deus. E ele falou com absoluta certeza e propriedade. Porque o que acontece? Jesus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e a glória dEle não significa que aquele que é usado por Deus é de fato de Deus. Quantos e quantos fizeram milagres, anunciaram a sua palavra, e chega o dia, o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas não curou no nome de Jesus? Curou. Não pregou no nome de Jesus? Pregou. Mas então como é que é isso? O poder está no nome de Jesus, não importa quem anuncia.
Uma coisa é você ser de Deus, outra coisa é você anunciar a Deus. É uma coisa totalmente diferente. Incrível, mas hoje as pessoas procuram Jesus também por milagres. Contudo, para ser salvo, você deve olhar não para milagre, mas para aquele que foi levantado na cruz. Olha o verso 14 daquilo que lemos. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham vida eterna. E como que é esse novo nascimento então? O novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nascer de novo é nascer de cima, é nascer do alto, é nascer do Espírito. No caso, existem alguns aspectos importantes desse novo nascimento que eu queria que você guardasse no teu coração. Em primeiro lugar, o novo nascimento é produzido pela palavra. Isso é Jesus que quis dizer quando ele fala assim, nascer da água. Entenda, contrariamente ao que muitos equivocadamente ensinam, a água que nos purifica não é a água do batismo. Existem algumas, vamos dizer aqui, doutrinas de algumas religiões que entendem que batismo salva. Tanto é que fazem às pressas, muitas vezes, o batismo de criança, sobremodo, inclusive, quando ele está em risco de vida, fala assim, eu não quero que morra pagão. Gente, batismo não salva ninguém. O que salva é um novo nascimento, e o novo nascimento, quando está falando aqui da água, é o que? A água não é a água do batismo, mas a água da palavra. É isso que Paulo nos ensina, inclusive em Efésios 5:26, que fala de uma forma bem clara, para que se santifique, tendo-os purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Entendam, queridos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé não há salvação. 1 Pedro 1:23 nos aponta que somos gerados pela divina semente da palavra. Quando ouvimos a palavra, a divina semente germina em nós, produzindo essa nova vida. Em segundo lugar, eu queria que você guardasse, o novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. Entenda, o Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito. Na carta de Tito, tem 2 versos que diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que implanta em nós o princípio da nova vida. Então somos gerados de novo. Essa ação do Espírito Santo é invisível, porém ela é perceptível, é de forma clara. Ou seja, é como o vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas nós percebemos o vento. Nós sabemos, o Espírito é livre e soberano. Nessa ação salvadora, Ele é como o vento. Ele sopra onde quer. A salvação é uma obra exclusiva da soberania de Deus. Ninguém pode determinar onde o vento do Espírito vai soprar. Ninguém tem domínio sobre Deus. Ninguém jamais teve domínio sobre Deus e sobre o Espírito. Não tem como. Em terceiro lugar, eu queria que você guardasse. O novo nascimento é produzido do sacrifício vicário de Cristo. Queridos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqui quando esse texto a gente tem que entender, lá no livro de Números, tá? Quando você lê, você vai chegar em Números 21:9, vai ter uma cena em que o povo estava revoltado contra Moisés e queria voltar para o Egito. Daí o que aconteceu? Serpentes enviadas por Deus vinham e ao morder as pessoas, essas pessoas morriam. O povo clamou a Deus e Deus falou a Moisés:
falando assim: erga uma serpente de bronze, e todos quanto forem picados, ao verem essa serpente, serão imediatamente curados. Esse texto da palavra de Deus está fazendo uma referência clara a Números, dizendo de uma forma bem clara assim: do mesmo jeito que as pessoas eram curadas lá atrás das picaduras das cobras, das serpentes, ao olharem de uma forma milagrosa acontecia, ao olharem aquela serpente feita de bronze, do mesmo jeito, a nós olharmos e contemplarmos Cristo na cruz, esse faz em substituição do nosso pecado, tira toda aquele mal e nós somos restabelecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava dizendo a Nicodemos o seguinte: olha, Deus não enviou seu Filho ao mundo para que ele julgasse o mundo. Isso significa que ele não foi enviado para julgar e condenar os humanos à destruição. Em vez disso, Jesus foi enviado para que o mundo fosse salvo por ele. Por causa do medo, muitas vezes Nicodemos procurou Jesus na escuridão da noite. Isso talvez é uma interpretação. E Jesus conclui, talvez por isso, a conversa dizendo assim: o julgamento é esse, que a luz, quem que é a luz? Jesus, por meio de sua vida, de seus ensinamentos, veio ao mundo, e o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora, entendam, Nicodemos, um fariseu, instrutor em Israel, precisa meditar e acabar concluindo sobre aquele papel que Jesus, falando a respeito do propósito de Deus. E nós temos um resumo. Qual que é o resumo? Em primeiro lugar, você reconhece que é pecador. Depois você olha para Jesus. Antes da fé vem um arrependimento. Antes do arrependimento vem a convicção do pecado. Antes da convicção do pecado vem a consciência de que o pecado é maligno. Mas qual o resultado desse novo nascimento? O que você está querendo falar para nós hoje, pregador? São 3 resultados. Em primeiro lugar, temos como resultado desse novo nascimento nos livrarmos da condenação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Ele nos livra da condenação. Amados, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. É isso que está escrito. Contudo, quando você olha para Jesus e o recebe como seu Salvador, essa condenação é cancelada, porque o justo morreu pelo injusto. Jesus morreu no seu lugar. A morte de Cristo é a nova vida, e a fé em Cristo, nosso único passaporte para o céu. Uma vez o Ricardo até pontuou isso aqui, e essa história é uma história que talvez sirva bem claramente para a gente ilustrar isso. Conta-se que um indivíduo se envolveu numa briga de bar e acabou matando um homem lá no Velho Oeste norte-americano. E por causa disso ele foi preso e estava no corredor da morte. A população da cidade resolveu pedir ao governador clemência, governador do estado, para que ele pudesse perdoá-lo. Depois de analisar o caso, o governador resolveu conceder o perdão, mas o governador resolveu conhecê-lo. Então o que o governador fez? Ele pegou a carta de perdão, colocou no meio de uma Bíblia, disfarçou-se de pastor e foi até a prisão. Quando chegou à cela, portanto a carta estava
que livrava da morte estava no meio da Bíblia. Quando ele chegou diante da cela, ele foi muito mal recebido por aquele presidiário. Mesmo assim, ele insistiu dizendo ao preso que tinha dentro daquele livro algo maravilhoso para ele, muito bom. Mas o condenado não recebeu. Quando o governador foi embora, o carcereiro falou para o preso, falou assim: rapaz, esse cara era o governador. O que ele tinha dentro daquela Bíblia era o perdão. Você ia se livrar da forca. Ele não ganhou o livramento. No dia da execução, o condenado pediu para pronunciar umas últimas palavras. E as últimas palavras dele foram: eu não estou morrendo porque matei um homem. Estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. Sabe? Entenda, meu querido, minha querida, você não é condenado ou condenada pelos pecados que comete. Você é condenado ou condenada pelo perdão que você rejeita. É esse o perdão da cruz. Sabe, eu há muito tempo eu ouvi o seguinte: ou essa palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta dessa palavra. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Não tem outro jeito, a gente tem que entender isso. Cristo se fez homem e suportou sobre si todos os nossos pecados. Não há demonstração maior de amor que essa. Ou seja, isso que eu estou pronunciando aqui agora, falando aqui agora, insistentemente é a verdade mais pura e cristalina que existe na palavra do Senhor. Ele se ofereceu perdão para os nossos pecados e as pessoas os rejeitam. Por isso o profeta disse, Miqueias 7, 18, 19, dizendo assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece as transgressões e remanescente na sua herança? Tu que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor de novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas iniquidades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Miqueias já falava isso. O perdão de Deus é garantia a todos nós, a todos que o buscam. Em segundo lugar, temos como resultado desse novo nascimento uma garantia de vida eterna. Amados, que crer no Filho de Deus é semelhante a olhar para a semente de bronze. Você acreditar em Cristo, crer nele, é semelhante àquilo que nós vimos lá em Números capítulo 21, verso 9. É você olhar para a serpente. Aqueles que foram amados por Deus e creem em seu Filho, em vez de condenação, recebem vida eterna. Sem fé não há salvação, mas pela fé em Cristo, o mais vil pecador pode ser salvo. O mais vil pecador. Em terceiro e último lugar, temos que resultado desse novo nascimento, uma caminhada na luz. Aqueles que nascem de novo e creem no Filho de Deus têm mudado não apenas o seu destino, mas também o seu estilo de vida. Vejam, quando falamos no agir do Espírito de forma invisível, mas perceptível, nós estamos falando de mudança do estilo de vida. Pensa comigo, gente. Tem tanta gente que se diz regenerada, tem tanta gente que se aponta convertida, nascida de novo. O mundo deveria ser melhor, não devia ser não. Pensa comigo. Pela quantidade de pessoas, vamos pegar aqui, vamos imaginar assim, né? Só o Instagram ou o Facebook. Pessoas que colocam lá: sou cristão, regenerado, salvo. O mundo tinha que ser melhor, não tinha não? Pensa comigo, ou eu estou enganado, sabe? Eu estava lendo um texto do John Piper, quando eu estava montando isso aqui, pensando, e ele aponta que se você visitar um site norte-americano do Grupo Barna, uma organização especializada em pesquisa e estatísticas religiosas, você encontrará coisas como: cristãos nascidos de novo têm a mesma probabilidade de se divorciar que os descrentes. Está lá como manchete.
O mesmo tipo de estatística é dada por Ron Seilen no livro O Escândalo da Consciência Evangélica, porque cristãos estão vivendo exatamente como o restante do mundo. E por Mark Regnus, em seu livro Fruto Proibido, Sexo e Religião na Vida de Adolescentes Americanos. Piper, no caso, ele aponta que, na referida pesquisa, que apenas 9% dos evangélicos diziam que em 12 mil adolescentes que assumiram um compromisso de esperar pelo casamento, 80% praticam sexo fora do casamento, nos últimos 7 anos. Que 26% dos evangélicos tradicionais não consideram que sexo antes do casamento seja errado. Em outras palavras, gente, a igreja evangélica nos Estados Unidos, e eu fico imaginando que aqui não é diferente, como um todo, aparentemente não está muito diferente do mundo de forma geral. E vai à igreja no domingo, possui uma aparência de religião, mas sua religião é basicamente um complemento do mesmo modo de vida que o mundo leva. Ou seja, não tem nenhuma transformação radical. E eu queria concluir. Gente, eu orei muito hoje, sabe? E eu não sabia qual palavra trazer. Porque, por mais eloquente que eu seja, eu não consigo reproduzir aquilo que o Espírito tem que reproduzir. É Ele. É pura graça. É pura graça. Sabe? Eu vou concluir. Nós estamos vivendo um momento em que está sendo apontado como uma verdadeira oportunidade do levantar de um grande gigante adormecido. O Brasil é tratado assim, gigante adormecido, desde quando eu era criança. Vejam, eu estou com uma santa expectativa que efetivamente o povo brasileiro se levante do seu comodismo e se posicione em defesa da liberdade. Santa expectativa. Que homens possam responder àquela provocação de Golias, sabe? Aquela provocação de Golias, o gigante filisteu. Não tem homem aí não? Dizendo em alto e bom som: sim, tem, sou eu, e eu vou defender minha mulher. Eu vou defender meu filho, eu vou defender minha mãe, eu vou defender os meus netos, eu vou defender a minha família, os valores cristãos que acredito. Agora, meu querido, minha querida, como faremos isso se continuarmos andando segundo o curso deste mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar, como filho da desobediência, segundo a inclinação da nossa carne, como os filhos da ilha. Como é que nós vamos? Alcançaremos, quanto muito, a mera mudança de pedras num grande tabuleiro de xadrez, onde se ganha um bispo, se alcança uma rainha, ao custo de alguns peões, mas ao final da partida, todas as pedras vão para uma mesma caixa. Eu não quero ir para a mesma caixa, sabe? Eu me recuso a ir para a mesma caixa, e nesse sentido aqui, é um sentido como se fosse caixão, a realidade é um caixão que representa a morte, e isso eu não quero. Por isso, eu te convido, antes de mais nada, a nascer de novo, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só faz a vontade de Deus, pelo que só vale pena receber o Espírito Santo se decidirmos viver para Deus, para obedecê-lo, para honrá-lo. E Ele não faz o que nós queremos, mas nos guia para fazermos a vontade dEle, sabe? O que eu estou resumindo para vocês? Esse momento é um momento antes de você olhar para Brasília,
olhar para a Avenida Paulista, olha para você, olha para dentro de você, sabe? Olha para dentro de você, porque nós não podemos ser agente pura e simplesmente de mudar figurantes. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Você quer viver para fazer a vontade de Deus? Quer nascer de novo? Quer receber o Espírito Santo? É essa a pergunta dessa noite, sabe? Porque a mudança tem que começar na gente. A solução para tudo é Cristo Jesus. Não tem outra. E não adianta nenhuma mudança se você não nascer de novo. Vamos orar? Pai, Deus eterno e todo-poderoso, como é maravilhoso sabermos que um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que chama cada uma das estrelas do céu pelo nome, nenhuma falta, nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai. Sabemos que o Senhor conhece a cada um, que tens o melhor para o seu povo e que se dependemos de nós mesmos, nós não alcançaremos esse nascer de novo. Sabemos que nada, absolutamente nada vai mudar se a mudança não começar pela regeneração da nossa natureza caída. Por isso, Senhor, nós que estamos com santa expectativa por tudo que o Senhor pode fazer aqui no Brasil, pelo nosso povo, pela nossa nação, queremos te pedir, começa por nós, que todos quantos ouvirem essa mensagem sejam impactados de forma tremenda pelo teu Santo Espírito, que venha um cântico novo, que venha um novo tempo, onde tudo só tem sentido se for aos seus pés, e segundo a tua vontade. Esconde-nos atrás da cruz do teu Filho amado Jesus, faz maravilha em nosso meio, liberta a nossa nação da ira que se levanta contra o teu senhorio, cura a nossa terra, a começar pelo nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém?